A paz do Senhor a todos. Estamos dando continuidade ao quarto trimestre de 2021, cujo tema é o Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Hoje abordaremos a lição de número 5, que tem por título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Nesta lição veremos que a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Esta cruz nos mostra o Cristo crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vitória sobre a morte. Veremos que esta mensagem traz escândalo ao mundo, mas traz poder para nós. Também veremos que a mensagem da cruz nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito Santo. Eu sou Jonas Dias. Sejam bem-vindos ao canal Eu Amo a Escola Dominical. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal para acompanhar este trimestre junto conosco. O nosso objetivo é que você seja mais edificado na Palavra de Deus e fornecer subsídios para os professores de escola dominical. Bem, embora o apóstolo Paulo ele não tenha convivido com Jesus, ele teve a revelação genuína do Evangelho, de modo que ele pregava de acordo com a pregação dos outros apóstolos, mesmo sem ter sido discipulado por nenhum deles. A mensagem de Paulo ela é cristocêntrica, ou seja, ela tem Cristo como centro, assim como Cristo é o centro e o coração da palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 24, o apóstolo diz: "Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus." Aqui temos esse esquema. A palavra da cruz é loucura para judeus e gregos, segundo a palavra, né? Essa passagem que nós estamos vendo de 1 Coríntios. Os judeus, né? Quanto aos judeus, o pensamento dos judeus em relação à palavra da cruz, eles pensavam que o Messias seria um rei conquistador, acompanhado por sinais e milagres. Só que Jesus ele não restaurou o trono de Davi como eles esperavam. Além disso, foi executado como um criminoso. Como, para os judeus, Jesus poderia ser o Salvador, não é? Em relação aos gregos, a visão dos gregos era a seguinte: eles não criam na ressurreição, não viam em Jesus as poderosas características de seus deuses mitológicos e pensavam que nenhuma pessoa respeitável ela seria crucificada, morreria crucificada. Para eles, a morte era uma derrota, não uma vitória, né? Então aqui temos esse esquema, judeus e gregos, a visão da sociedade de um modo geral. No meio temos aqui esse desenho de um peixe, simbolizando a igreja de Coríntios. Ela era, né, formada de judeus, de gregos, né? Então tinha essa mistura de romanos. Então dentro tinha essa mistura. Então Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele visava corrigir certas atitudes ainda errôneas, né, dos judeus, dos gregos, dos romanos, mas da igreja. Se direcionava à igreja, né, no que concerne a conserto. Mas a palavra, claro, era para todos, né? Mas essa carta é para a igreja de Coríntios. Então, meus irmãos, a igreja em Corinto ela foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária, lá entre os anos 50 e 52 depois de Cristo. Ali, Paulo permaneceu durante 18 meses, né? Cerca de 1 ano e meio. Vocês podem conferir em Atos, capítulo 18, versículos do 1 ao 8. A igreja ela era composta por judeus, como já falei, né? E gentios com O, né? Os estrangeiros, que eram os gregos e os romanos. Entre seus membros havia ricos e pobres, inclusive escravos. E toda essa mistura de nacionalidades e classes sociais tornava essa igreja ao mesmo tempo singular, única, até então, e ao mesmo tempo cheia de confusão. Passando aqui o slide, ok. Em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 19, como vocês estão vendo, Paulo diz: "Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios
e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aqui ele faz uma citação de Isaías capítulo 29 e o versículo 14, que diz o seguinte: eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Né? Como nós lemos, Isaías 29, 14. Ele faz essa citação para mostrar que o contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus não é algo novo. Essa diferença, né? De fato, desde os tempos antigos, as Escrituras aconselhavam o cuidado com a soberba causada pela sabedoria dos homens. Paulo resumiu Isaías 29 e 14 para enfatizar uma questão que Jesus frequentemente já apontava, que era a seguinte: a maneira de pensar de Deus não é como a do mundo, como a sabedoria humana normal. E Deus oferece a vida eterna que o mundo jamais poderá dar. Podemos passar a vida toda acumulando sabedoria e ainda assim nunca aprender a ter um relacionamento pessoal com Deus. Devemos nos voltar para o Cristo crucificado e ressurreto para receber a vida eterna e a alegria de um relacionamento pessoal com o nosso Salvador. A seguir nós temos as expressões de grande importância no ministério do apóstolo Paulo. Então, essas expressões, elas são as seguintes. Primeiro, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é a expressão usada pelo apóstolo Paulo para indicar a mensagem que centraliza Cristo centraliza em Cristo, certo? A mensagem ela é centralizada em Cristo como o único meio de um homem herdar a vida eterna. Em Romanos, capítulo 15, versículo 19, a parte B, Paulo diz o seguinte: de maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Temos também, outra expressão-chave da doutrina de Paulo, é Cristo crucificado. O apóstolo Paulo destaca o fato de que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 21. A cruz resolveu o problema do pecado. E todos nós, finalmente, podemos desfrutar a paz com Deus. Glória a Deus. A próxima expressão-chave da doutrina de Paulo é Cristo ressurreto. Sem dúvida, uma das maiores notícias e que foi dada por um anjo foi que Jesus tinha ressuscitado. Como vocês podem conferir em Lucas, capítulo 24, e versículo 6. Naquela época, a crença na ressurreição dos mortos não era consenso. Os fariseus acreditavam nela, mas os saduceus a rejeitavam. E os gregos a ridicularizavam. Mas a ressurreição de Jesus era uma realidade incontestável para a Igreja Apostólica, a ponto de se tornar o principal tema de sua pregação. Os efeitos da mensagem da cruz se revelam de três formas que a lição vai apontar. Então, a primeira forma, através de uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz não somente abrange a sabedoria e a verdade, mas também o poder ativo de Deus para salvar, curar, expulsar demônios e redimir as almas do poder do pecado. O poder do Espírito pode ser comprovado pela transformação causada pelo Evangelho na própria vida dos crentes. Em seguida, os efeitos da mensagem da cruz também se revelam através de uma vida de humildade. A sabedoria deste mundo é uma sabedoria que exclui a Deus, que glorifica a autossuficiência humana, que faz do homem a autoridade suprema e que se recusa a reconhecer a revelação de Deus em Jesus Cristo. A salvação só é possível por revelação de Deus aos homens. Neste ponto, o que Paulo diz se encaixa perfeitamente com o ensino de Jesus em Mateus, capítulo 11, versículos 25 ao 27. Aqueles que se fazem pequeninos,
aceitam humildemente a cruz como solução de Deus. Né? Esses são os que creem. Estes é que são os chamados. Vocês podem conferir em 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 24. Os efeitos da mensagem da cruz se revelam também através de uma vida de dependência do Espírito Santo. A confiança de Paulo não estava em seu perspicaz intelecto ou em sua habilidade de oratória, mas no Espírito Santo, que o ajudava e o guiava. O Evangelho e a mensagem da cruz nunca devem ser acomodados à filosofia, à ciência ou a qualquer outra forma de sabedoria humana. A pregação eficaz resulta da cuidadosa preparação e da confiança no trabalho do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, e a lição dessa semana fica por aqui. Se esta aula foi bênção para você, me dê um sinal deixando seu like neste vídeo e compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas. A paz do Senhor e até a próxima!